Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O ano está terminando e muitos de nós têm o hábito de usar essa época do ano para fazer uma reavaliação da vida, para traçar metas, para planejar o ano seguinte. Mas como fazer desse momento um momento produtivo que possa somar ao nosso crescimento espiritual e nos trazer benefícios reais na nossa reforma íntima? Aproveitando esse clima de fim de ano, nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. O Pacto de Amor Universal. Pede a evolução para que você se faça veterano da experiência terrestre. Não se amedronte diante do erro, mas não caminhe desprevenido. A estrada conserva armadilhas a cada passo, colhendo almas invigilantes. Contudo, só na crosta planetária obterá você as conquistas que lhe melhorem o ser à luz da imortalidade. Há espíritos que muitas vezes partem da carne através da morte, e a carne voltam através do berço, quais estátuas inermes, que depois de enterradas durante séculos, volvem ao exame de outrem, sem qualquer aspecto novo que lhes altere os esgares fixos. Domine as próprias tendências inferiores que lhe pareçam insubjugáveis. Você é soberanamente livre na intimidade do próprio espírito. Apenas você decifrará os enigmas que transporta na consciência. Somente você distorcerá as meadas de sombra que lhe surjam no pensamento. Não tente sufocar a sua sede de infinito, porém, não se renda às ilusões da maioria. Se a taça das espetaculares vitórias humanas quase sempre se destaca repleta de lágrimas alheias, a taça das legítimas vitórias do espírito transborda suor individual. Você será sempre o principal sobrevivente de seus dias. A sepultura é o nível das medidas terrenas, mas a vida é multiface no mais além. À vista disso, na realidade substancial, as suas atitudes e ações meritórias é que constituem a base de sua felicidade e a sua prédica irresistível. Cale os gemidos e suspiros frustrados, decidindo-se realmente servir. O amor puro é a síntese de todas as harmonias desconhecidas. A fraternidade é o pacto de amor universal entre todas as criaturas perante o Criador. Nossa alegria somente viceja em conjunto com a alegria de muitos. De que vale a alguém o título de herói numa tragédia? Onde o benefício de uma santidade que terá brilhado no deserto sem ser útil a ninguém? Com o Espiritismo, nasceu na Terra a fé raciocinada. Você, portanto, interiormente está livre para ajudar a você mesmo, consciente qual se encontra, de que auxiliar com desinteresse aos outros é interpretar vivamente a filosofia de Cristo e consolidar a segurança do próprio bem. Muitas pessoas têm o hábito de usar os últimos dias do ano para fazer uma reavaliação do ano que passou e para traçar novas metas, desejos, planejar tudo o que gostaria de realizar no ano seguinte. Mas podemos fazer desse momento uma oportunidade também para avaliar como vai o nosso amadurecimento espiritual. Se nós estamos avançando de uma maneira clara na prática dos valores do Evangelho, ou se nós estamos repetindo erros, ou, em alguns momentos, focando de forma exagerada apenas nas realizações materiais. E daí vem a pergunta: como fazer dessa reflexão de fim de ano um momento realmente produtivo que possa somar no nosso crescimento espiritual? E mais, será que nós realmente precisamos fazer essa avaliação a cada final de ciclo, ou é algo que poderíamos passar sem? Se nós pensarmos nessa pausa como uma reflexão mais profunda e cuidadosa sobre a nossa vida,
A resposta é sim, devemos fazê-la, porque se trata de uma ótima oportunidade para nós evitarmos que a nossa encarnação perca o rumo e também para voltarmos os nossos olhos para os valores que são realmente importantes para nós. Porém, por ser muito comum fazermos uma reflexão das nossas metas alcançadas ou frustradas nesse período de final de ano, nós precisamos ter um cuidado de não trazermos altas expectativas, muitas vezes acompanhadas de necessidades complexas, influenciadas por outras pessoas, que podem envolver um conjunto de fatores que não dependem só do nosso esforço e que vão resultar no final em ansiedade e em muita frustração. O objetivo não é nos distanciar da paz de espírito e da fé, que aí sim nós poderíamos estar nos distanciando cada vez mais da realização daqueles sonhos. Mas o objetivo é trazer clareza e determinação para que a gente consiga concretizar aquilo que é importante para nós. É muito importante nós olharmos para os nossos desejos, os nossos ideais, os sonhos, as nossas metas, porém nós devemos adequá-las às nossas limitações e condições atuais, para que assim nós possamos ter objetivos reais, passíveis de serem realizados. E assim nós poderemos criar estratégias mais concretas para conseguir realizá-los. A doutora Celi Mareuzi, que é psicóloga e palestrante espírita, escreveu na Folha Espírita agora, de dezembro, sobre esse tema, e ela deu então um exemplo. Se nós queremos uma vida mais saudável, nós precisamos primeiro entender o que significa ser saudável e o que é preciso fazer dentro da nossa realidade, e então buscar quais são os recursos e os hábitos novos que sejam adequados ao nosso estilo de vida, a nossa disponibilidade de tempo, se é financeiramente viável. E isso, na verdade, se aplica a tudo, incluindo também o desejo que nós temos de aprimorar as nossas atitudes, de sermos mais caridosos, de aprendermos a perdoar mais no nosso dia a dia. Nós temos que olhar para as condições que nós temos. Trata-se de um processo de amadurecimento que vai levar tempo e que vai avançar de acordo com as possibilidades reais que o nosso espírito já possui. Nós vamos aprendendo, criando novos hábitos, corrigindo falhas e avançando, de acordo com o que nós já conseguimos. A doutora Celi alerta que nós devemos ficar atentos para não entrarmos num ciclo em que criamos metas idealizadas muito acima da nossa própria realidade. Porque assim, se a gente não alcança essas metas, vem a frustração, vem a autocrítica exagerada e nós passamos até a reforçar falsas verdades sobre nós mesmos. Somos muito fracos, não conseguimos ter força de vontade, nada dá certo para nós, não temos sorte, entre outros diálogos internos que podem afetar a nossa autoestima. E, portanto, para que nós possamos evitar essa armadilha, nós devemos buscar o autoconhecimento, que é essencial para nos proteger dessa armadilha emocional. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, fala com clareza que conhecer-se a si mesmo é o meio mais eficaz para se melhorar ao longo da vida. À medida que nós nos aprofundamos em nós mesmos, vamos identificando quais são as nossas limitações, os nossos potenciais, as reais demandas que nós temos e caímos menos nas ilusões da vida, que às vezes são superficiais e que não vão nos agregar valor para a encarnação. Muitas vezes são ilusões impostas pela própria sociedade que vivemos. A doutora Celi sugere que nós tenhamos também um olhar amoroso para esse processo de autoconhecimento, porque assim nós não vamos ser críticos demais com nós mesmos e vamos nos libertar das culpas e da comparação com os outros. E assim nós conseguimos avançar e aprimorar o nosso espírito de forma muito mais efetiva. Passamos a reconhecer que as conquistas que chegarem serão resultados do nosso próprio esforço aplicado a colocar em prática aquilo que é importante para nós. Portanto, como a própria doutora Celi mesma disse na Folha, nós não devemos parar de sonhar, de traçar os nossos objetivos e de buscar o nosso aprimoramento pessoal em todas as áreas da nossa vida ao longo da encarnação, porque vai ser assim
que nós iremos caminhar com cada vez mais foco, com cada vez mais vontade, convicção e mais certos de onde nós queremos chegar. E afinal, não só nessa fase do ano, como ao longo de toda a nossa vida, a vivência dos valores cristãos devem permear as nossas escolhas e a definição das nossas metas. Planejar o próximo ano com ideais que estejam alinhados com os valores cristãos é algo que nos ajudará a avançar nessa jornada de evolução espiritual. E, para finalizar a nossa reflexão, nós trouxemos as palavras da benfeitora espiritual Joana de Ângeles no seu livro Psicologia da Gratidão, que foram escolhidas pela doutora Celi para nos inspirar, e que diz assim: cada vez se torna inadiável a conduta do indivíduo que deve ligar-se a si mesmo, demorando-se em análise dos seus recursos e aplicando-os, ampliando o círculo das suas aspirações e lutando, avançando sobre os impedimentos com a tenacidade de quem os vencerá ou os contornará, a fim de encontrar a sua missão, a sua vida, descobrindo a própria transcendência, o significado em relação a outra vida, a outras pessoas, ao mundo que se encontra. A preocupação aparente consigo próprio tem o sentido de crescimento interior e de desenvolvimento das suas possibilidades para os colocar a serviço dos demais, não se detendo em si, mas avançando na direção do grupo, no rumo da humanidade. Então desejamos boas reflexões de fim de ano para todos nós e que nós possamos traçar caminhos cada vez mais luminosos para o nosso futuro espiritual.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Acredito que todos nós ansiamos pela paz. Mas até que ponto nós cultivamos a paz? Sim, porque a paz não se compra, não está nas coisas que nós possuímos, na aparência física, nas coisas materiais de um modo geral. Muito menos a paz significa ser poupado de problemas e de desafios. Também não se trata de não se incomodar, não ter obrigações e nem responsabilidades. Muitos, principalmente nesta época do ano, pensam em ir para uma praia deserta ou se isolarem no campo, com o intuito de encontrar a paz. Também é comum buscarmos diversos tipos de retiros com o objetivo de obter a paz interior. De fato, nós conseguimos êxito nesses locais, favorecidos pela reflexão ou pela oração ou práticas de meditação. Nos sentimos melhores e, sem dúvida, recarregamos as baterias, como a gente costuma dizer. Mas basta entrar no turbilhão da rotina, do rame-rame diário, e lá estão as pessoas, as situações com as quais temos de lidar, né? E que, de certa forma, nos tiram a paz. Por mais que nós nos esquivemos, a turbulência está instalada, tirando-nos o equilíbrio que só a paz nos traz. Jesus nos fala claramente da paz no livro de João, capítulo 14, versículo 27. Ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração." Percebam que na época ele se deparou com todo tipo de conflito, injustiça, preconceito. A sociedade na época era brutalizada, os fortes sobrepondo-se aos fracos pela força e poder. Ele sofreu a infâmia da crucificação. No entanto, ele afirma que nos dá a paz, que por sua vez não é a paz prometida pelo mundo da matéria. E de fato ele atravessou tudo serenamente, firme, mas sereno. Seu olhar na cruz era de paz, tanto que ainda pediu a Deus que perdoasse os seus agressores, porque não sabiam o que estavam fazendo. Tem uma historinha bem interessante que ilustra muito bem a nossa reflexão. A história é a seguinte: houve um reino que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas que ele realmente gostou. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos que olhavam para essa pintura viam refletida uma paz muito grande. A segunda pintura tinha também montanhas,
mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro, com faíscas e clarões, relâmpagos. Montanha abaixo parecia descer uma turbulenta torrente de água. Tudo isso não se revelava nada pacífico, né? Quando se observava, né, atentamente atrás da cascata, havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Então, aqueles que atentassem para a pintura e observar este pequeno detalhe neste arbusto, que se encontrava um ninho. E ali, em meio ao ruído e toda a violência refletida na cena, estava um passarinho placidamente sentado no seu ninho. Essa foi a pintura escolhida pelo rei. E o rei explicou: a paz não significa estar num lugar sem ruído, sem problema, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos em nosso coração. Esse é o verdadeiro significado da paz. É a paz perfeita. Pura verdade, né, gente? Eu acredito que Jesus quis dizer exatamente o que o passarinho da história está representando. Estamos num mundo de provas e expiações. Assim, a paz, né, ela não é fácil, né? Ela não está refletida ao nosso redor. São conflitos, turbulências, injustiças e desafios constantes. Estas são invariáveis e estão lá, fazendo parte da nossa existência. Mas podemos, sim, estar em paz conosco mesmos e com a vida. Mirem-se no passarinho da história. Gostaram? Um grande abraço e até o próximo encontro. E pensemos nisso. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para nossas reflexões a respeito da comemoração de mais um Natal. Para tanto, trazemos a publicação de Paulo Oliveira com o título O Natal na Visão Espírita, feita em 2015, dezembro, que inicia com o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14, dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Amigas e amigos, mais um ano se passou e estamos novamente diante do Natal, festividade que comemora o nascimento de Jesus Cristo aqui em nosso planeta Terra. Como acontece normalmente neste período que antecede as festas natalinas, há grandes movimentações quanto aos preparativos, que incluem a compra de presentes, de ornamentos, de comidas e bebidas, conforme as condições financeiras de cada um. Nas famílias, nas organizações, nas escolas e em tantos outros lugares, inicia-se uma aproximação mais festiva, com brincadeiras como a do amigo oculto, bem como a organização de almoços, jantares e outros, com o fito de marcar o final do ano. Desejos de felicidade e prosperidade
acontecem em grande quantidade nos locais que frequentamos, muito embora grande parte desses boas festas e Feliz Natal ocorram mais por determinações da educação e dos costumes adquiridos, sendo expressos mais mecânica do que intencionalmente. As crianças, estimuladas pelos adultos, correm a escrever suas cartinhas pedindo os brinquedos de sua preferência para o bom velhinho, que supostamente vai entregar todos os presentes na noite de Natal. Lenda que é reforçada junto aos pequeninos, ainda com a imaginação infantil aguçada, desviando sua atenção daquele que realmente é o centro de todas estas festividades, Jesus. No entanto, devemos nos questionar se será esse o verdadeiro espírito do Natal. Qual de fato o significado do Natal para aquele que assimilou a luz do Evangelho pelas portas da doutrina consoladora ou Espiritismo, codificada por Allan Kardec? Em primeiro lugar, Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o enviado de Deus para disseminar junto à humanidade o código de luz e de amor, o Evangelho. Mas você, telespectador, poderá pensar neste momento que esse é o entendimento geral e que todos comemoram o nascimento de Jesus no Natal. Isso é um fato. E diante desse fato perguntamos, será mesmo? Relembrando a vida do Mestre e suas atitudes quando aqui esteve entre nós, pode-se perceber que sua vida foi simples e humilde, tendo como maior exemplo dessa humildade as próprias condições de seu nascimento ocorrido numa estrebaria, onde teve seu corpinho envolto em panos simples e colocado numa manjedoura que nada mais era do que uma estrutura feita de madeira, em que se depositava o alimento dado aos animais, conhecida também pelo nome de coxo. Sim, de coxo, um coxo. Diferente da visão da manjedoura que estamos acostumados a ver, transmitida pelo imaginário de artistas ao longo desses 2 milênios. Porém, Jesus ficou deitado num montículo de feno que foi colocado nesse local onde os animais se alimentavam. A simbologia da manjedoura transcende o nosso entendimento ainda diminuto em relação à grandiosidade de Jesus, expressa na mais pura humildade. Era ele ali colocado como que a dizer: eu trago o verdadeiro alimento para todos aqueles que se encontram infelizes, cansados e abatidos. Eu trago a esperança, a fé, que aliviará todo o peso do fardo pesado sobre seus ombros. Cresceu humilde, tornando-se aprendiz de carpintaria, ofício exercido por seu pai José, com o qual supria as necessidades de sustento e subsistência de sua família. Conviveu com a gente simples do caminho e, quando iniciava sua missão de levar à humanidade sua mensagem de amor e perdão, não prescindiu de convocar pescadores humildes e ignorantes para seus discípulos,
bem como aqueles que viviam em padrões não aceitos na época, sendo considerados como a escória da sociedade, assim como o publicano Mateus. Foi nesses corações simples que Jesus iniciou seu trabalho de construção do reino de Deus na terra, distante do luxo, da pompa dos amplos salões da nobreza do poder da época. Não havia a beleza nem o glamour das árvores de Natal bem decoradas, muito menos das comidas e bebidas que tradicionalmente se encontram nas ceias natalinas. Todos esses símbolos, adereços, presentes, etc., surgiram ao longo dos séculos, nos quais os homens entenderam homenagear aquele que trazia a mensagem de paz e amor diretamente de Deus, nosso Pai e Criador, para todos nós. Com o passar do tempo, diante das necessidades artificialmente criadas pelas novas demandas da civilização moderna, fomos nos concentrando mais nesses aspectos exteriores do que na real celebração do nascimento do Mestre, o que nos desviou do real sentido do Natal. O Natal, na visão espírita, meus amigos e amigas, não deve ser de exclusão, mas sim de inclusão. Não estamos impedidos de estender ao nosso grupo familiar e de amigos as benesses do conforto que lhes possamos ofertar. Devemos viver no mundo como aqueles que atendem às condições de vida do mundo, porém que isso não nos impeça de vivenciar o Natal como um momento de iluminação do espírito imortal e também de elevação do sentimento de gratidão ao Mestre Divino pelo seu amor que empenhou em nosso favor, vindo pessoalmente trazer-nos a boa nova. Que tenhamos a consciência de que a festa de Natal é a celebração do aniversário de Jesus, que, como em toda festa de aniversário, deve ser ele o alvo principal de todas as atenções. No Natal de Jesus, o presente que ele mais espera de todos nós é que apliquemos aqueles ensinos que ele nos trouxe em nossas ações no dia a dia da vida. Que possamos abraçar a todos e que, perdoando sinceramente aqueles que nos ofenderam, elevemos uma prece de reconhecimento, gratidão e júbilo por termos a iluminação de nosso entendimento através do registro em nossas almas da palavra esclarecedora do Mestre dos Mestres. E Paulo de Oliveira conclui suas colocações dizendo: o Espírito Emmanuel, o querido benfeitor espiritual que orientou a mediunidade bendita de Francisco Cândido Xavier, deixa-nos relevante convite em mensagem que consta no livro Fonte Viva, na sua lição número 180, com a qual encerramos esta pequena reflexão sobre o real sentido do Natal. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a conviver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e que neste Natal
o amor de Jesus seja fixado definitivamente na nossa alma, para que possamos sempre distribuí-lo ao próximo. Parabéns, Mestre Jesus, por mais um aniversário. Até um novo encontro. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal. Obrigado. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de fé para cada vez mais pessoas. E nós aproveitamos esse momento também para desejar a todos um Feliz Natal, onde nós possamos vivenciar as palavras que o Mestre Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigada e até a próxima.